Aqui está o meu recorte no feltro. Para fazer esse pingente de coração, eu sempre gosto de utilizar 2 pedacinhos na parte da frente e um vai ficar aqui na parte de trás. Esse coração tem 8 centímetros de altura. Então, Gabi, eu quero fazer um coração maior. Não tem problema, tá? Você pode utilizar, imaginar aí o tamanho do seu coração que você quer confeccionar aqui, aí vai ao seu critério do tamanho da peça que você quer fazer. Esse modelinho é com enchimento, então aqui eu vou separar essa partezinha aqui de trás, e nesse primeiro passo nós iremos utilizar somente esses 2 pedacinhos da frente. No caderno de moldes, você não vai ter esse bordadinho aqui já no seu caderno de moldes, tá bom? Eu vou te ensinar o seu passo a passo aqui, porque é para você soltar a sua imaginação. Eu vou te ensinar a bordar essa rosinha, que é com linha de meada, tá bom, meninas? Para vocês fazerem todo esse bordadinho, por mais que você não goste muito de trabalhar com a linha de meada, eu indico somente a linha de meada para você também conseguir esse efeito, tá bom? Fica uma peça bem delicadinha e a linha de meada já é própria para o bordado, então não vai ter erro de ficar feio aqui o seu bordadinho. Então, para a gente iniciar aqui o nosso passo a passo, eu tenho uma caneta termoapagável aqui no meu ateliê e nós iremos fazer um molde para fazer essa rosinha aqui. Gabi, eu quero fazer uma rosinha maior. Não tem problema. Gabi, eu quero fazer uma rosinha menor. Também não tem problema. Aí vai ao seu critério o tamanho do bordadinho que você quer fazer aí no seu ateliê. Então, nós iremos fazer o nosso primeiro passo. É desenhar. Eu vou fazer o desenho à mão livre mesmo, tá? Mas caso você tenha dificuldade, você pode aí pegar alguma base redonda, que seja botão, meia pérola, para você ter esse risco aí na sua peça. Então, risquei aqui um círculo. Nós iremos dividir esse círculo em 5 partes, porque você já vai saber um pouquinho mais lá na frente, mas você não pode dividir esse círculo em um número par, tá bom? Tem que ser ímpar para dar certinho aqui na hora da nossa confecção. Então, aqui eu vou dividir em 2 partes, esse lado daqui e esse lado de cá a gente divide em 3. Então, aqui com a minha linha de meada, nesse momento você vai utilizar os 6 fios que vem na meada, não precisa de destacar os fios, a gente precisa de deixar 6, porque eu gosto das minhas rosinhas com volume. Então, se você tirar os fios da meada, Gabi, eu vou fazer com 3, ela não vai ficar com esse volume que eu tô te mostrando aqui na aula. Então, o ideal é você utilizar os 6 fios que vem na meada. E o tom, você vai escolher o que você quer trabalhar. Eu quero fazer rosas vermelhas, tá? Eu quero fazer rosas amarelas, azuis. Aí fica ao seu critério da tonalidade da linha. Então, com a minha linha e agulha de baixo para cima, nós vamos introduzir sempre da pontinha pro meio, tá bom? Porque se você introduzir a sua linha e agulha do meio para as pontas, como a gente vai entrar e sair, essa vai ficar um bololô aqui no meio. Então, sempre de fora para dentro, tá bom? No risquinho que a gente fez aqui, dividindo em 5 partes. Então, introduzi lá na ponta do meu círculo e vou voltar aqui pro meio da minha peça. Fiz isso. Como vocês podem ver também, ó, eu estou utilizando os meus 2 pedacinhos de fio. Não precisa de fazer a colagem com cola, porque como é uma peça com vários bordadinhos, se você passar cola aqui para unir esses 2 pedacinhos, na hora que você for fazer o seu bordadinho e introduzir a sua linha e agulha, como é um desenho à mão livre, eu não sei onde que eu vou querer fazer as minhas folhinhas. Então pode ser que eu passo aqui a minha folhinha e tenha cola. Então isso também vai dificultar a sua entrada da sua agulha e também vai dificultar o seu bordadinho, tá bom? Então, sem colagem nesse momento, é somente utilizar esses 2 pedacinhos aqui. Nós vamos fazer esse movimento nos 5 pontinhos que a gente riscou com a nossa caneta fantasminha. É interessante também, tá, que essa riscagem seja feita com a caneta fantasminha, porque se for com a caneta normal, a gente não vai conseguir apagar depois, e isso a gente não quer que o nosso cliente veja, né, esse risco. Isso daqui é só pra gente, artesã, ter a noção de onde vai entrar e sair a nossa agulha, tá bom? E eu tenho mais um. Deixa eu só dar um truquezinho aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor. Como eu borrei a minha caneta, vai estar um borrão, vocês não vão estar conseguindo entender. Mas eu já fiz aqui nas partezinhas que eu risquei com a minha caneta, ó. 3, 4, 5 risquinhos. Isso daqui é um modelinho de margarida. Caso queira fazer um modelinho também de folhinha, ó. Esse daqui já é um modelinho, aqui é só colocar uma pérolazinha, já é um modelinho de flor. Mas nós vamos fazer uma rosa aqui. Então, feito aqui os nossos 5 tracinhos, com a sua linha e agulha, você vai retornar em qualquer partezinha aqui, ó. Não tem lado, eu quero começar por aqui, por aqui. Não.
Você vai introduzir a sua linha e agulha de baixo para cima e vai sair em qualquer cantinho aqui do lado desse risquinho que a gente fez. E agora você vai entender o motivo de ser um número ímpar, essa divisão. Nós vamos introduzir a nossa linha e agulha, uma por cima, outra por baixo. Uma por cima, outra por baixo. Eu vou te mostrar que nessa hora você pode ou introduzir aqui, ó, com a pontinha da sua agulha, com a bundinha, na verdade, né? Por quê? Vou já te mostrar aqui, ó. Porque se você for com a sua pontinha da agulha, pode ser que ele puxe algum fiozinho que ficou aqui, ó. Aqui eu fui por baixo. Aí o meu próximo aqui, eu vou por cima. E esse daqui eu vou por baixo. Então é sempre um por baixo, um por cima. Um por baixo, um por cima. Então, ó, aqui eu vou pela pontinha da minha agulha, ó. Peguei. Isso daqui você corre o risco de você pegar um pouquinho do feltro e um pouquinho da agulha. Por isso eu prefiro ir com a bundinha da agulha, tá? Então, um por baixo, um por cima. E outra dica aqui para vocês fazerem essa rosinha é vocês não puxarem esse fio. É para deixar realmente ele altinho assim, porque quando você puxa esse fio, vai ficar esmagando essa linha. Então, você não vai conseguir esse efeito aqui, ó, de deixar a sua peça altinha. Então, puxa com delicadeza, sem muita brabeza. E aí você pode ir percorrendo esse risco aqui. Então, aqui eu fui por baixo, agora eu vou por cima. Sempre o primeiro, se você foi por baixo, por cima, o de baixo vai ser por baixo. E assim você vai completando todo o seu contorno. A gente vai ter que esconder esses aramezinhos que a gente deixou aqui por baixo, tá? Você tem que completar esse asterisco que a gente fez aqui embaixo. Quando você completar, terminou sua florzinha. Você não pode deixar aqui, ó, para o seu cliente ver. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, esse aramezinho aqui? Eu não posso deixar ele visível para o meu cliente. Se você fez um círculo enorme aqui, você vai ter que completar toda essa volta até tampar esses 5 asteriscos que a gente fez aqui embaixo. Como eu fiz uma florzinha aqui menor, eu já estou praticamente fechando aqui, ó. Ó, aqui eu já tampei o meu asterisco. A minha rosinha já está toda completa. Então, para finalizar aqui, eu vou introduzir a minha linha e agulha aqui por baixo e eu vou puxar toda essa linha. Ó, esse daqui é o efeito. E olha só como é que fica aqui por trás. Não fica aquela linha toda embolada, entendeu? Ó, tem que também ter bastante cuidado aqui na hora da gente fazer o asterisco, porque a linha embolada também vai diferenciar aqui o nosso resultado final. Então aqui eu vou dar um nozinho para prender essa linha. Vou puxar aqui. E agora é só destacar essa linha da minha peça. E olha só, já foi feito a nossa primeira rosinha. Então ótimo, modelinho rosinha feito. Então, Gabi, eu também quero fazer uma margarida. Então, vamos lá fazer uma margarida coladinha nessa rosinha aqui. Então, vou fazer os galinhos para me saber onde que eu vou entrar com a minha linha e agulha. Vou fazer uma margarida com 3 pontinhas. Mas se você quiser completar com 5 pontinhas, não tem problema, tá bom? Então, aqui, eu fiz a minha marcação com a minha caneta novamente. Vou utilizar a linha de meada, os 6 fios. Só vou trocar a tonalidade para não ficar igual a minha rosinha aqui, né? Então, introduzir linha e agulha de baixo para cima. E nós iremos fazer esse movimento com a agulha. A gente vai dar uma pescadinha no feltro. Vou introduzir a minha linha e agulha um pouquinho mais à frente desse pontinho que a gente fez aqui, ó. E eu dei uma pescadinha no meu feltro. Eu dei essa pescadinha lá em cima, na pontinha aqui da caneta que eu fiz, eu vou voltar com a minha agulha nessa argolinha que eu deixei aqui para trás e vou puxar. E aí pronto, eu fiz o meu primeiro pontinho margarida. Aí agora, para fechar esse pontinho, eu vou introduzir a minha linha e agulha bem no finalzinho desse pontinho aqui para amarrar esse ponto. E olha, tá feito o meu primeiro pontinho margarida. Vou fazer aqui os demais, introduzir minha linha e agulha. Vou dar uma pescadinha aqui no meu feltro, saindo com a minha agulha lá na frente, no finalzinho do risco da caneta que eu fiz. Essa argolinha que ficou aqui para trás, a gente volta com a minha linha e agulha. E para prender essa linha, é só introduzir ela novamente aqui no finalzinho dessa linha que ficou aqui, ó. E foi feita mais um pontinho. Mesma coisa aqui para finalizar. E como vocês podem ver, eu não tô cortando lá atrás, eu tô correndo com a minha linha. Agora só que a gente vai fechar aqui, ó, esse pontinho
dando um nozinho aqui atrás. Olha só. Aí aqui a gente pode fazer o miolinho. Como na rosinha, tanto na rosinha quanto aqui no miolinho da nossa margarida, você pode utilizar fazendo o pontinho, o nó francês, que também é feito com a linha de meada, ou como aqui na rosinha, eu coloquei uma mini pérola. Uma pérola bem delicadinha para fazer o miolinho da nossa rosa, tá? Então aqui eu vou ensinar o pontinho, o nó francês, como é que eu faço aqui no meu ateliê, pra gente preencher esse miolinho dessa nossa margarida. Também estou utilizando a linha de meada no tom amarelo. A diferença é que, como eu não quero um pontinho muito cheio, eu estou utilizando aqui agora 4 fios de meada para fazer o miolinho da minha margarida, tá? Mas se você quiser, Gabi, eu quero fazer um nó bem cheio para ver lá de longe o meu pontinho. Não tem problema, aí é de gosto, tá bom? Então aqui eu vou introduzir minha linha e agulha de baixo para cima e nós iremos fazer esse movimento aqui com a nossa agulha. 1, 2, 3. Quanto mais volta você der na sua agulha, mais altinho vai ficar o seu pontinho, tá bom? Então aqui, ó, tá amarradinho essas 3 voltinhas que eu fiz aqui na minha agulha. Eu vou introduzir a minha agulha um pouquinho mais à frente desse pontinho, dessa linha, na verdade, que eu saí aqui para fazer essa voltinha, ó. Então aqui, ó, já foi formando o meu primeiro pontinho, o meu primeiro nozinho francês. Vou fazer mais um para vocês visualizarem. Como aqui ficou um espaço bem menorzinho do que esse daqui, ó, aqui eu fiz 3 pontinhos nó francês para preencher esse espaço que ficou entre a rosa e a minha margarida para fazer o miolinho. Então aqui vai a critério de vocês também, quantos miolinhos vocês querem fazer para preencher esse buraquinho entre a rosa e a minha margarida, tá bom? Introduzi minha agulha e linha de baixo para cima. Vamos fazer novamente esse movimento com a nossa linha, ó, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, vou dar mais uma, 5, para deixar ele mais altinho. E vou introduzir a minha agulha um pouquinho mais à frente desse pontinho que eu saí. E vou puxar. Puxei, já fiz a amarração aqui desse nozinho. Compreendido? Agora, outro pontinho que eu vou ensinar aqui para finalizar os bordadinhos. É o pontinho folha. Esse pontinho aqui está imitando uma folha nos meus raminhos, né? Então aqui você vai introduzir a sua linha e agulha novamente de baixo para cima. Então aqui eu vou introduzir linha e agulha de baixo para cima. Vou sair um pouquinho mais à frente. Gabi, qual o tamanho ideal da folha para me fazer? Aí fica ao seu critério. Tá vendo que nada tem molde aqui, eu estou fazendo tudo à mão livre. Mas caso você tenha dificuldade de fazer à mão livre, vamos lá também fazer uma folha aqui do outro lado. Quero fazer uma folha bem pequenininha também, ó. Esse vai ser o risco que você vai fazer. Vai introduzir linha e agulha um pouquinho mais à frente e nós vamos voltar com essa agulha sempre um pontinho mais abaixo que a gente fez aqui nesse primeiro. Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Quando você retornar com a sua agulha, você vai introduzir sempre aqui, ó, no mesmo buraquinho que você saiu no seu primeiro pontinho. Porque eu quero que essa folha dá esse movimento, ó, elas vão se encontrar tudo aqui embaixo. Então é um pontinho para a esquerda, um pontinho para a direita. Lembrando que, como a gente sabe que a folha vai diminuindo o tamanho, quando você introduzir a sua linha e a agulha no pontinho do lado, sempre vai ser um pouquinho menor do que você fez lá em cima. Então, assim, você vai modulando aqui toda a sua folhinha. Olha, eu já fiz aqui a minha primeira folhinha do nosso coração. E você pode fazer, deixa eu fazer uma solta aqui, para vocês verem, vou fazer uma maior, para não ter dúvidas. Olha que linda que fica. E eu tô utilizando um verde também, é como se fosse um verde musgo. Não é aquele verde chegue. Então também fique bem atenta nas cores que você vai escolher, né, para fazer esse bordadinho, para todas as cores se complementarem, não ficar uma gritando mais que a outra. Então isso também é muito importante na hora de você fazer essa composição, né, de cores
para montar o bordadinho do seu coração. Então aqui, para finalizar essa folhinha, o que você pode fazer também aqui? Eu introduzi minha linha e agulha novamente de baixo para cima, e aí é uma pérolazinha, ó, que eu vou colocar bem abaixo dessa minha folhinha. Olha que linda que fica. Os bordadinhos já estão feitos. Eu vou pular aqui as partes. Eu vou pular não, né? Eu acho que ficou entendido aqui os nossos bordadinhos, como você pode criar aí no seu ateliê o modelinho do seu coração. O que a gente vai fazer agora é colocar a argolinha nesse nosso coração. Eu estou utilizando um cordão dourado. Esse cordão, ele não tem elástico. E é importante também que as meninas utilizem o cordão sem elástico para ficar melhor aqui, para colocar a sua peça. Porque às vezes fica aquele pendura e cai e fica balançando, aí não fica legal na mão da sua cliente. Então esse daqui é sem elástico, tem 20 centímetros, esse cordãozinho, e nós iremos colocar ele aqui na nossa argola. Então aqui eu vou fazer esse nozinho, esse laço, né, na verdade. E aqui, na minha partezinha da frente, e agora eu optei de fazer, prender esse nozinho, esse cordãozinho com a minha linha. Por quê? Às vezes você pode colar aqui esse cordãozinho com a sua cola quente e escapar na mão da minha cliente esse cordãozinho. Por mais que a cola, né, seja segura e tal, mas eu preferi aqui, ó, pegar esse cordãozinho, 2 fios de meada, e eu tô fazendo esse movimento com a minha agulha, prendendo esse cordão na minha base do meu coração. É importante também você fazer aqui, ó, você pode introduzir a sua agulha, você conseguir entrar no meio do fio do seu cordão, vai ser maravilhoso. Você não vai correr o risco desse cordãozinho soltar na mão da sua cliente. Agora, a gente vai unir essa partezinha aqui de trás, nessa nossa partezinha da frente, que chegou a hora de fazer o pontinho caseado, que é o pontinho pra gente fazer esse acabamento e fechar esse coração. Para fazer esse pontinho caseado, eu utilizo somente um fio de meada. Tem algumas artesãs que utilizam 2 fios, aí vai ao seu critério. Eu gosto de utilizar apenas um, porque a peça fica bem delicadinha, fica quase invisível, sabe, esse pontinho. Então aí vai ao seu critério de quantos fios você vai utilizar para fechar essa peça. O pontinho caseado, você vai introduzir a sua linha e agulha somente nessa partezinha aqui de trás, vai puxar toda ela, aí você vai juntar essa partezinha aqui da frente e você retorna com a sua agulha no mesmo buraquinho que você fez aqui atrás. Feito isso, você vai puxar e você vai deixar essa argolinha. Quando você faz essa argolinha, você retorna com a sua linha e agulha novamente nesse buraquinho e puxa. E pronto, você fez o seu primeiro pontinho caseado. Eu aqui sempre gosto de fazer um pontinho em cima do meu primeiro pontinho para realmente deixar esse pontinho amarradinho. E agora é só mandar bala. Eu já deixei aqui um pronto. Eu fiz todo o percurso aqui com o meu pontinho caseado e deixei aqui a lateral com esse buraquinho para eu introduzir o meu enchimento, tá bom? Você pode fazer esse coração sem ser com enchimento também. Se você quiser esse formato slim, você pode usar como recheio EVA. Aí fica achatadinho em vez de ficar com enchimento, sabe? Essa parte de preencher, eu vou preencher junto com vocês. Eu tenho aqui o enchedor de bonecas. Isso vai me auxiliar também a levar esse enchimento para as extremidades. Eu falo que agora é igual coração de mãe, tá? Não pode ficar com dó, não. Você tem que encher mesmo. Para finalizar aqui, eu vou introduzir a minha linha e agulha no meu primeiro pontinho inicial, que aí as linhas vão se encontrar. Eu vou dar essa pescadinha aqui. Aí agora, para eu não vir com a minha tesoura e já cortar esse fiozinho e ficar com essa pontinha aqui aparente na minha peça, eu sempre gosto de introduzir a linha e agulha em qualquer parte aqui da minha peça. Vou puxar toda essa linha para esconder esse fiozinho. Ó, destaquei e pronto. Ninguém tá sabendo que aqui eu finalizei a minha peça. Ela ficou toda por igual e não ficou com aquela pontinha de linha aqui em cima. E agora, eu venho com o meu isqueiro para selar. Vai passando bem rapidinho aqui para também não queimar a sua peça, pelo amor de Deus. E aí pronto, você selou a sua peça.
O que eu faço aqui ainda, eu tenho esse ferro da Artesã, porque aí agora eu vou passar esse ferro nas extremidades da minha peça e olha só a diferença que vai dar. Vou tentar mostrar um lado com e um lado sem. Como esse ferro ele não esquenta muito, por isso que eu tô passando aqui direto na minha peça, tá? Mas, Gabi, eu não tenho esse ferro, eu tenho esse meu ferro de passar roupa mesmo. Eu posso passar? Você pode, mas você não coloca na temperatura mais alta, tá? Você coloca na temperatura média, tá mais baixa. E você coloca também um tecido de algodão, né? Fininho, pequenininho, para você colocar feltro, tecido e ferro, porque o ferro nosso de passar roupa, ele tem uma temperatura mais alta. Então, quando você passar direto aqui no seu feltro, ele pode queimar a sua peça, né? E olha só, quando você passa o ferro aqui nas extremidades da sua peça, ele vai alinhar, ajeitar todo esse enchimento que tá aqui por dentro e os seus pontinhos vão ficar praticamente invisíveis aqui, ó. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Esse lado eu passei o ferro, esse lado eu não passei o ferro. Pois é, então vocês podem fazer isso daí também na peça de vocês. Vai ajeitando, se ficou algum gominho aqui, ó, como esse daqui foi quando eu finalizei, vai passando aqui o ferro, porque o ferro é poderoso, ele vai ajeitando todo o nosso enchimento aqui na minha peça. E olha só, esse é o resultado quase final do nosso coração. Para finalizar esse coração, eu utilizei uma fita de número 1 de algodão. Eu mesmo fiz o lacinho, coloquei 2 fitinhas aqui, uma sobre a outra, e dei esse lacinho. Aí a colagem eu vou fazer com a cola quente mesmo, vou passar um pouquinho de cola quente, colar só um pouquinho, colei com a minha cola quente bem nesse vãozinho aqui desse meu coração. E olha,